Alain de Botton é um dos grandes destaques do cinema nacional da atualidade e também um dos grandes nomes do cinema cearense. E a gente está aqui justamente em Fortaleza para acompanhar o set do novo filme dele, A Adoção, protagonizado pelo ator Vinícius de Oliveira, que é outro grande conhecido do público brasileiro. Então, vem com a gente. Adoção é um filme que conta a história do Thiago. Ele é um fisioterapeuta morando fora de Fortaleza. E aí ele, depois de um tempo, volta para casa quando ele recebe uma ligação informando que o filho dele chegou para ele num acolhimento. Então ele meio que deixa de lado sua nova rotina, seu trabalho bom, seus novos amigos, um lugar de independência, enfim, de um lugar de oportunidade para ele mesmo, assim, no sentido de frescor e de individualidade. Ele opta por ir para esse novo universo e se reencontrando, né? Se reencontrando como indivíduo, mas também se reencontrando com seu próprio pai. O Thiago aceita esse desafio e acaba começando esse processo, que é um processo sempre muito delicado, né, da gente conseguir se conectar com a criança, né, com uma criança que não vem de você, né. Eu acho que uma construção familiar, ela não é necessariamente como a sociedade impõe que tem que ser, né, um pai homem hétero e uma mãe, né, uma mulher hétero também. No caso do meu personagem, é um homem gay que quer adotar e é solo, um pai solo, né? E a gente mostra que tem toda a possibilidade de criar uma criança, né? De dar amor. Então eu acho fundamental a gente abrir esse diálogo e entender que a construção familiar se dá através do amor, né? Da empatia, do carinho e do oferecimento de um mundo melhor que a gente tem para uma criança. Eu acho que a adoção é um gesto tão bonito, né? E acho que é um gesto de doação de amor tão grande, assim, tão imenso. A Renata é uma assistente social e, pelo que eu entendi, conversando com Alain de Botton quando recebi esse convite, é uma história muito inspirada na adoção do filho dele, né? E eu acho que a Renata é um pouco dessa memória afetiva que ele tem dessa assistente social e desse momento tão bonito dessa adoção do filho que ele tem hoje, né? Que é a cara dele. Uma coincidência linda, né? Faço Marlene, né? Marlene é uma cuidadora, uma mulher que já está trabalhando há muito tempo nessa profissão de cuidadora de crianças. E ela tem alguns problemas pessoais, entendeu? Que não ficam muito claros, assim, talvez eu nem possa dar esse spoiler, mas ela tem um amor especial por uma criança, que é o João, né? Uhum. E esse amor, às vezes, interfere um pouco no trabalho dela, porque ela tem que manter uma postura técnica e nem sempre ela consegue, né? Ela puxa mais para o lado humano dela. Eu acho que é isso que eu posso falar sobre Marlene, por enquanto. A Gleice é a minha personagem. Ela é uma cuidadora, ela trabalha nessa casa abrigo, né? E aí o nome que geralmente as pessoas dessa profissão dão para essas cuidadoras é mãe social. Então ela é a mãe social dessas crianças, é uma mulher que trabalha diariamente, né, cuidando, educando, vendo se tomaram banho, se estão comendo direitinho. Então assim, realmente ela cumpre a função de uma mãe, de uma pessoa que está ali cuidando diretamente das crianças. E não é só uma criança, né, no caso desse abrigo em específico, são muitas crianças, né. Eu nunca tinha trabalhado com o Alain. É a primeira vez, estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade, até porque a adoção é um filme que conta, né, um pouco, é uma autoficção, digamos assim, né, do processo também de adoção que ele teve. Então, assim, para mim é uma honra e uma responsabilidade muito grande, né, de poder
tá junto contando essa história que tem uma parcela pessoal também, né? Essa história, ela vem de uma parte muito íntima da sua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho da concepção do roteiro, por favor. O Adoção é um projeto muito afetivo, assim. Desde muito tempo, assim, eu carregava em desejo de ser pai. E foi um momento muito mágico quando eu passei por uma experiência de vínculo, quando eu conheci meu filho. E dentro de um acolhimento, né, eu percebi o quão intenso, o quão complexo, o quão humano, o quão emocionante é a história de outras crianças, a complexidade sobre o sistema, o lugar da paternidade, que é um lugar de descoberta, de medo também, né? De muita dúvida, mas também de muita certeza. E aí isso tudo foi ingrediente assim para pensar esse projeto, né? Onde eu emprestava a ele todo o meu carinho, todo o meu interesse em levar sobre a forma de cinema da melhor forma. E aí tive a sorte aí de juntar um elenco incrível, um elenco no qual eu sou muito fã. Sendo incrível, sempre fui muito fã do Alan, né? A primeira vez que eu conheci o trabalho dele foi através do Pacarrete, que eu acho assim um filme filmaço. E ele tem uma direção também que é muito peculiar e diferente do que a gente às vezes está acostumado a ver no cinema brasileiro, né? De linguagem, de pegada. Então me interessei muito por esses caminhos que ele gosta de tomar. E está sendo uma experiência super rica, né? Um cara que tem uma sensibilidade. A história que a gente conta no filme, né, desse personagem, o Thiago, é por conta dele, que foi no início um pai solo, que adotou uma criança. O tempo inteiro, o Alan fica me contando, né, como foi o processo dele, né, a dificuldade que como eu falei aqui, nessa coisa da conexão com a criança. E o tempo todo eu interiorizando isso e tentando trazer para a cena, né, essas miudezas. A gente fala de cinema nacional, qual que é a importância também de trazer essa discussão acerca de novas concepções de família, que a gente ainda vê muito pouco, né, nas telas. Quando eu decidi fazer o projeto, eu logo vi, assim, ao se buscar referências, inclusive filmografias, né, que histórias afins, né, se emprestavam ali do mesmo tema e percebi que a gente estava meio órfão dentro desse campo de referências, inclusive assim na literatura, né? E da forma como eu queria desenvolver o projeto, né, sob o ponto de vista de um pai solo, LGBT, encarando sozinho o desafio da paternidade, logo vi que assim a maior referência talvez fosse essa minha experiência preliminar, né? E muito naturalmente o filme foi muito embebido em afeto, em intuição, em percepção, num olhar sobre o próprio sistema de adoção. Também é importante dizer assim que a gente foi muito bem servido de uma pesquisa muito bem cuidada, entrevistas feitas com pessoas muito dedicadas, super experientes do próprio sistema. Ou seja, a gente está em contato muito íntimo com histórias reais, com um lugar bastante concreto do próprio sistema de acolhimento brasileiro, para poder trazer a realidade e a emoção que esse projeto merece. Fiquei pesquisando de como seria essa pessoa assistente social, sabe? Como é que ela se comporta. Eu até trouxe uma coisinha para o figurino, que era uma pulseirinha que eu vi em várias assistentes sociais que eu pesquisei. Aí tinha sempre uma pulseirinha. Eu falei, essa pulseirinha vai ser uma coisa que me ajude a trazer essa personagem para mim, que foi a coisa que eu mais atentei. A gente também foi presencialmente num lar de acolhimento aqui, em Fortaleza, que nos deu também todo esse corpo de alguma maneira. Foi uma experiência incrível, né? E foi muito especial e desafiador também, assim, não se envolver é difícil. Imagina. Que é o papel da assistente que não pode se envolver. Mas ali, graças a Deus, era a Hermila que estava, entendeu? No lado de acolhimento. Então. Como você está lidando, né? Que a gente está aqui no set, com as gravações, assim, nessa troca com os atores, teve que adaptar alguma coisa? Adaptação diária. Mas é sempre muito emocionante também se redescobrir e entender que existe todo um espírito próprio das coisas, né? Um lugar de intuição que às vezes vai de encontro com os desconcertos assim, no sentido que você prevê uma coisa, mas é realizado outra, de certa forma, seja por
pouco tempo para filmar, coisas novas a estabelecer, ou a entender, ou a rediscutir. Então é um lugar muito intenso, o lugar do set, né? De grandes desafios, mas ao mesmo tempo de muita alegria, assim, de perceber que a sua história idealizada está ganhando uma forma, uma cor. Que às vezes o set fica bem cheio de criança e é muito vivo, né? E a gente faz as coisas sentindo também a necessidade das crianças, o tempo das crianças. A gente trabalha muito nessa perspectiva e é muito bonito ver isso no Alan. Ele, junto com a equipe, todos eles tendo esse olhar cuidadoso também para o tempo das crianças. Outro dia a gente estava aqui, ele me contou de uma situação que ele vivia muito com o Luiz, que é o filhinho dele, e aí eu parei aqui pro meu personagem e pensei, pô, mas será que eu vivo isso? Tô achando que eu não vivo isso. Eu acho que a gente talvez precise também viver isso para a gente conseguir contar ainda melhor essa história. Aí a gente foi lá e trocou essa ideia, sabe? No set o tempo inteiro, assim, antes de entrar em cena, né? Todo momento que eu tô com a criança, na maioria das vezes o Alan tem ali uma história, né, parecida de como foi com ele. Então tem essa riqueza, né, que faz a gente ficar ainda mais esperto e despertar um olhar diferente para a gente conseguir realmente construir essa história de uma maneira muito, muito verdadeira, assim, muito rica. Previsão. Previsão, espero que o filme chegue para o grande público, um ótimo festival, se Deus quiser, em 2027. Quero estar finalizando ele com calma, com todo o carinho que ele merece, para poder ele chegar bem, né? Enfim, poder circular ali o circuito de festivais e ser lançado comercialmente logo depois. A Adoção, do Alain de Botton, esse diretor maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer. É meu primeiro trabalho com ele. E esse filme tão delicado, tão sensível, que vocês com certeza vão se envolver da maneira mais inesquecível com essa história. Essa história que é muito bonita, muito tocante, muito humana, logo, logo disponível para vocês nas telas de cinema, em festivais. Venham assistir.